Flamengo em preparação para enfrentar o Vasco neste sábado pelo Campeonato Carioca. Bora para as notícias do Flamengo. O treino hoje pela manhã no CT Ninho do Urubu e amanhã também tem outro treino a partir das 9h30 da manhã. Claro que o fator gramado, porque esse jogo vai ser no Newton Santos, conta também, é levado em consideração pela comissão técnica do Flamengo para entender quais jogadores estarão à disposição. Muito bem, entre 2017 e 2019, nesse período, o Luiz Araújo defendia o Lille e o Leonardo Jardim era técnico do Mônaco. Então havia ali um enfrentamento eventual da equipe treinada pelo atual técnico do Cruzeiro e o time que era defendido pelo atual jogador do Flamengo. E ele já gostava ali do Luiz Araújo, ele queria evidentemente contar com o jogador no seu elenco, né? Só que o Flamengo não quer negociar o Luiz Araújo. Tá? Pelo que eu apurei, até o Flamengo poderia admitir uma negociação, dependendo das conversas, mas não havia muito interesse em negociar o Luiz Araújo. Tá? E claro que quando isso acontece, as pessoas conversam para entender pretensão salarial, quanto quer ganhar, essa coisa toda. Só que o Flamengo se assustou com o salário do Matheus Pereira, que seria envolvido na troca pelo Luiz Araújo. Tá? Também se falou em colocar o Lohan na negociação, mas nem avançou esse ponto. Né? Claro que houve um contato entre os agentes dos jogadores e os clubes para entender, na eventualidade de haver um acordo entre os clubes, quanto cada um gostaria de receber e tal, condições de remuneração, mas o Flamengo se assustou com o que paga o Cruzeiro pelo Matheus Pereira, pelo que apurei, gente, é o salário mais alto do clube, até mais alto do que dos jogadores recentemente contratados. Ele veio do futebol internacional, veio muito valorizado, e o jogador quer voltar para a Europa, mas não está aparecendo chance para ele, não surgiu nessa última janela, então ele vai continuar no Cruzeiro. Tá? O Flamengo até aceitaria uma discussão mais avançada, mas quando percebeu que o Matheus Pereira tinha um custo tão elevado, o Flamengo meio que desanimou, meio que se assustou com aquela possibilidade, né? Aliás, não viu muita possibilidade e o negócio não avançou. Então, o Matheus Pereira deve seguir no Cruzeiro, pelo menos até o meio do ano, talvez até lá possa surgir aí uma possibilidade de negociação do jogador, que estava muito valorizado no ano passado, né? Ele era um dos destaques do brasileiro, no Campeonato Brasileiro, na primeira metade da competição de 2024, depois vai ter uma quedinha de rendimento e tal, tendo algumas reclamações da torcida recentes em função aí da eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro para o América, a torcida ficou bem na bronca, ele foi um dos alvos das queixas dos torcedores celestes, mas o fato é que o negócio não avançou e esbarrou também nessa questão financeira. O Flamengo gostaria de ter o Matheus Pereira, mas o negócio, pelo que eu apurei, inviável por questões financeiras, é algo muito distante daquilo que apurei, inclusive com mais de uma fonte, digamos assim, nas duas pontas, né? É um jogador caro, é um jogador bem caro e assustou até o mesmo Flamengo, que paga muito bem os seus atletas, né? E com isso acabou não acontecendo a negociação. Eu, sinceramente, não negociaria o Luiz Araújo nem numa eventual troca pelo Matheus Pereira. Acho que o Flamengo tem muitos jogadores de lado, mas o Luiz Araújo é muito versátil, joga pelo lado, joga por dentro. O Matheus Pereira é um jogador que já manifestou que não quer ficar no Brasil, então qual seria o sentido de uma troca? O Flamengo levar o Matheus Pereira para daqui a 6 meses ele falar que quer jogar na Europa novamente, que ele quer criar o filho dele lá, essa coisa toda, como já foi declarado algumas vezes pelo próprio atleta. Não vejo muito sentido. O negócio acabou não acontecendo, a tendência é tudo ficar como está. E você negociaria o Luiz Araújo? Você abriria a mão desse jogador para ter o Matheus Pereira ou algum outro em troca? E ainda colocaria o Lohan na negociação? Eu acho que não seria um negócio interessante, não. O Matheus Pereira é ótimo jogador, mas esse combo jogador que quer voltar para a Europa e tudo, sinceramente, não seria interessante. É importante analisar isso, não é só a questão financeira. E nem só a questão técnica, é a questão de tudo que envolve e os interesses, dos planos do atleta, que ele pensa em fazer. Acho que tudo isso entra numa avaliação em situações como essa. Enfim, segue o Flamengo com esse mesmo grupo de jogadores e se preparando para o jogo contra o Vasco da Gama, como você viu as imagens aí do treinamento da quarta-feira. Né? O jogo será não será em São Januário, claro, o jogo será no Engenhão. Em São Januário a polícia não permite. Um clássico entre o Vasco e o Flamengo vai ser no Newton Santos. O Vasco levou o jogo para lá. Não sei se foi um bom negócio. Gramado muito rápido. O Vasco não é um time com jogador de velocidade. Mas, enfim, o Vasco vai tentar, pelo menos, competir mais com o Flamengo. Fez essa opção. Vejamos do que vai dar. Um vídeo com bastidores exclusivos da permanência de Lohan no Flamengo. E foi contra a vontade do Flamengo, porque o Lohan estava muito próximo de assinar um contrato de empréstimo com um clube da Série A. Mas, aos 45 do segundo tempo, tal como aconteceu com o CSKA, o negócio não foi para frente. Nós vamos trazer
todos os bastidores dessa situação. Eu vou dar um spoilerzinho para vocês. A relação diretoria do Flamengo e empresários do atleta está estremecida, abalada, não tem relação nesse momento. O Flamengo ficou extremamente irritado com a postura dos empresários nessa última negociação e com isso o jogador fica no sub-20, pelo menos até o dia 10 de março, quando abre aquela janela interna. Mas vamos trazer todos os bastidores dessa situação, que eu já dou minha opinião. Quem sai perdendo no fim das contas é apenas o jogador, não é Flamengo, não é empresário e também não é o clube, que já vou contar para vocês também. E o Botafogo tem novo treinador, rapaz. Eu tô gravando esse vídeo aqui, acabou de sair a notícia. Quem é? Vou contar para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas não é nada. Vamos lá. Novo treinador do Botafogo. Acabou de sair a notícia aqui, ó. Tô gravando esse vídeo aqui, galera, antes do jogo do Botafogo contra o Racing, ou seja, minutos antes de a bola rolar para um jogo tão importante, que em breve a gente vai saber se o Botafogo é ou não campeão em cima do Racing no Newton Santos. Sai a notícia que o Botafogo acertou a contratação do técnico Renato Paiva, português que treinou o Bahia no futebol brasileiro. Rapaz, os caras ficaram 3 meses sem técnico para contratar Renato Paiva. Para mim, o Botafogo não vai brigar por títulos nessa temporada, é a minha visão. Saíram jogadores extremamente importantes, Luiz Henrique, Thiago Almada, outros jogadores que não eram considerados titulares, mas eram importantes. O próprio Júnior Santos, que foi vendido ao Atlético Mineiro, hoje o elenco do Botafogo. E eu estou falando isso sem saber o resultado da Recopa, que eu acho que o Racing será campeão. Posso queimar minha língua, amanhã vocês vão me zoar e tal, mas é a minha opinião. Eu não posso ficar em cima do muro aqui. Dito isso, vamos falar de Flamengo aqui. Mas antes, galera, uma curiosidade. Apurei ontem que o Nova Iguaçu vai mandar o jogo contra o Vasco pela segunda fase da Copa do Brasil no dia 5 de março. Sabe aonde? No Newton Santos. Ou seja, o Vasco vai jogar 2 jogos seguidos no gramado sintético. Eu estou doido para saber a opinião do Felipe Coutinho e também do Verratti sobre isso. E eles vão jogar esse jogo contra o Nova Iguaçu dias antes de pegar o Flamengo no jogo da volta pela semifinal do Campeonato Carioca. Eu acho que para o Vasco não vai ser nada bom. E por falar em Vasco, Flamengo e Vasco têm a maior freguesia dos últimos 30 jogos dos principais clássicos do Brasil. São 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e apenas 2 vitórias do Vasco. A segunda maior freguesia é Flamengo e Botafogo, com 19 vitórias do Flamengo, 4 empates e 7 vitórias do Botafogo. A terceira é Palmeiras e Santos. 17 vitórias do Palmeiras, 6 empates e 7 vitórias do Santos. Pois é. E por falar em grama sintética, Newton Santos, você sabia que o aproveitamento do Flamengo no estádio é de 65,6%? Em 108 jogos no estádio, o Flamengo venceu 57, perdeu 16 e empatou 35. Obviamente, todos esses jogos não eram grama sintética, né? Foi ter grama sintética a partir de um passado recente aí. Agora vamos para a informação principal desse vídeo, galera. Fiz uma publicação ontem, por volta de 9 horas da noite. Bastidores sobre a permanência de Lohan após mais uma negociação cancelada nos minutos finais, agora com Fortaleza, e relação estremecida entre agentes do jogador e diretoria do Flamengo. Após a não ida de Lohan para o CSKA, o Flamengo e Fortaleza vinham conversando por uma operação de empréstimo. José Boto conversou com o atleta, mostrou para ele que seria um bom caminho nesse momento da carreira, pois o Fortaleza é um clube estruturado e disputa competições com visibilidade, e ele topou. Com o ok de Lohan, o Fla avançou nas tratativas com o Leão. Inclusive, Marcelo Paes, dirigente do Fortaleza, foi pessoalmente essa semana no CT do Flamengo para fechar a operação com José Boto, dirigente do Flamengo. Quando estava tudo certo, apalavrado para assinar, os empresários de Lohan falaram que não iriam mais aceitar porque o Bragantino havia entrado na jogada. O Flamengo, irritado, disse que o jogador ou iria para o Fortaleza ou ficaria no sub-20, não iria para outro clube. Segundo fontes do Fla, os representantes do atleta então definiram que o jogador não iria para o Fortaleza e preferiram deixá-lo treinando no sub-20 pelo menos até a próxima janela interna, que abre no dia 10 de março. A diretoria do Fla, na figura de José Boto, entende que essa é a terceira vez que os empresários atrapalham a vida de Lohan. A não ida para o CSKA, que seria a venda, a não ida por empréstimo para o Estoril, um empréstimo sem opção de compra, que seria uma boa também, e agora não ida por empréstimo ao Fortaleza, o que para mim seria o ideal. Melhor até que a venda para o CSKA, tá?
surgindo essa oportunidade de empréstimo para o Fortaleza. Gente, Fortaleza é um clube extremamente estruturado, Libertadores, salário em dia, atualmente tem visibilidade muito maior que vários grandes clubes da Série A. Hoje você prefere jogar no Vasco ou no Fortaleza, por exemplo? Você pode perguntar para qualquer atleta. Eu tenho certeza que a grande maioria vai responder Fortaleza. Eu, se eu fosse jogador, Fortaleza, sem sombra de dúvida. Estou dando um exemplo aqui do Vasco, que está passando por uma dificuldade atualmente. Mas tem outros clubes também. Outros clubes também, não é só o Vasco, não. Então, eu acho que essa seria a melhor alternativa para o Lohan. Para o Flamengo seria bom, porque não venderia o jogador agora e poderia valorizar esse jogador. Outros jogadores já passaram por lá, inclusive do Flamengo, se valorizaram. Yuri César, para mim, é um grande exemplo. O Flamengo fez uma baita venda. Tinha o Davi Luiz, que poderia ajudá-lo no dia a dia, que já estava ajudando aqui nos tempos do Flamengo. Cara, tem o Vojvoda, que gosta de trabalhar com esse estilo de jogador jovem, com potencial. Para o Lohan, seria maravilhoso. Maravilhoso. Eu, se eu fosse o Lohan, eu brigaria para ir para o Fortaleza. Mas agora, pelo visto, é tarde demais. Os empresários, obviamente, estão pensando naquilo que eles acham melhor para o atleta. Eu, particularmente, não acho uma boa o jogador ir para o Bragantino nesse momento. Não vejo o Bragantino com visibilidade ou brigando por algo grande na temporada. Em outros momentos eu aprovei ou concordei com o empréstimo, por exemplo, do Matheus Gonçalves. Agora com o Lohan, eu, na figura de Lohan, eu brigaria para ir para o Fortaleza. Mas, pelo visto, vai ficar no sub-20 pelo menos até o dia 10 de março, quando abre a próxima janela de transferência. E agora, eu quero a opinião de vocês, pessoal. O que vocês acham aí dessa situação do Lohan? Quem sai perdendo? O Flamengo perde, os empresários perdem, o jogador perde. Quem perde nessa história toda? Quero a opinião de vocês. Lembrando que hoje, sexta-feira, o Flamengo finaliza a preparação para pegar o Vasco, e aí saberemos se o Alexandre e se o Juninho estarão à disposição do técnico Felipe Luiz para esse duelo. Valeu, galera!